Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje, terça-feira, é dia 5 de março de 2024. E a gente está por aqui para mais um dia, né? Mais um dia de vídeos no canal Cristiano Santos Radialista. Já te agradecendo aí pelo carinho, pela sua companhia, como sempre, né? Vocês por aqui com a gente, dando essa moralzona aí pra gente. E muito obrigado pelo carinho, pela companhia de sempre. Terça-feira de muitas informações. Hoje tem Liga dos Campeões da Europa, jogos de volta aí. Tem 2 jogos hoje, né? Jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Já a gente fala da competição mais importante do nosso continente. É a mais importante ou seria a mais milionária, Cristiano? Aí, espacinho de comentários aí para você comentar qual a sua opinião. Pois é, a gente traz já também a repercussão aí do final de semana, evidentemente. Falamos muito ontem, mas ainda tem coisa para falarmos hoje sobre as polêmicas dos estaduais, dos clássicos estaduais pelo nosso país. E saiu, né? Saiu o último classificado aí para segunda fase da Copa do Brasil. Fluminense do Piauí e a equipe do Fortaleza se enfrentaram ontem, depois do jogo ser adiado no domingo, né? Na verdade foram dois adiamentos aí. Primeiro porque aconteceu aquela situação no jogo entre Sport e Fortaleza, e no domingo, né? Aconteceu a questão da chuva, né? Que acabou interrompendo o confronto entre Fluminense do Piauí e Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala desse assunto e quem passou para a próxima fase da competição. Vasco e Vila Nova pela semifinal do Campeonato Carioca, né? Será mesmo no Maracanã. Já está definido aí, né? Já o detalhe para você com mais precisão, tá? Flamengo negocia a contratação de Maicon do Corinthians, excelente jogador. Tava até aqui lendo um pouco dessa matéria, né, antes de entrarmos no ar aqui, e já eu pensando com eu mesmo, rapaz, quanto tempo que eu olho pro Maicon assim, vai pro meu time, menino, vai pro meu time, mas ninguém do Vasco percebeu a mesma coisa que eu não, viu? O Flamengo, se conseguir a contratação, excelente jogador. Já a gente traz para você essa informação. Após confirmar Borré, Inter evita pressa por Thiago Maia na reta final da janela. Pois é, a janela de transferências fecha na próxima quinta-feira. Falando em contratação no Flamengo, Léo Ortiz chega ao Rio nesta terça-feira e Flamengo tenta regularizá-lo para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Já o Vitória faz nova tentativa e encaminha a contratação de Luan, volante do São Paulo. Saiu a notícia ontem também, né? De que o Vitória, além de já contratou o Luan, o volante, mas está atrás de um zagueiro. E esse zagueiro seria Maicon, reserva do Vasco da Gama. O Vitória até fez uma proposta, né, para o jogador. O staff e o jogador gostaram, contrato de 2 anos, a gente explica já para você que está ligado com a gente. Mas ainda falta convencer o Vasco da Gama, que tem contrato com o jogador até o final de 2024. Pois é, já a gente fala dessa situação do Vitória, que está se reforçando, evidentemente, pensando na sequência da temporada. Medina comemora a vaga em Paris 2024. Abre aspas, precisava de um milagre e aconteceu. Fecha aspas. Pois é, o grande Medina, rapaz. Medina não poderia ficar de fora mesmo não, né? Espetacular. O grande Medina aí no surf. Ou seria no surf. Vasco fecha a contratação de Cleiton Silva, que chega no Rio amanhã, mais conhecido como quarta-feira. Já a gente traz para você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. PSG quer que Mbappé ceda até 800 milhões de reais em acerto com o Real Madrid. Meu amigo, 800 milhões? É isso mesmo? FENAPAF
quer veto a mais estrangeiros e grama sintética em reunião com clubes e capitães na CBF. Já já a gente fala desse assunto também, para você que está ligado com a gente. Reunião deve acontecer nesta terça-feira. A gente conta já já detalhes para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Copa do Brasil, todos os jogos da segunda fase, datas e cotas de premiação. Já já a gente conta para você. Mas, enquanto isso, tome aquela aguinha, ou de repente você está tomando o seu café aí, ou já está almoçando, enfim. O importante é que você esteja aqui com a gente, tá bom? Que eu volto já já, porque tem 2 recados para vocês. Poções e bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E tem ela, né? Não pode faltar a nossa tradicional vinheta. E a gente volta em seguida com muita informação nesta terça-feira, dia 5 de março de 2024. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista com muita informação nesta terça-feira para você que se liga aqui no canal. Pois é, segundo dia desta semana e a gente tem 2 vídeos, esse e mais o das 18 horas. O das 18 horas a gente fala das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Já já a gente traz informação para você que está ligado com a gente, né, na nossa cidade, aqui onde a gente mora, né, onde eu moro, Brumado, na região, na Bahia e em todo o Brasil e no mundo também, as principais informações no nosso segundo e vídeo de fechamento desta terça-feira às 18 horas. Não perca não, porque é muita informação também e informação que vai te ajudar aí, com certeza, a deixar você muito bem informado, muito bem informada, né? Mas fazer os pedidos para vocês deixarem aí o like, né? Deixa o like aí que ajuda demais a gente, mais conhecido também como curtida. Espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Nos ajude a compartilhando esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais para a gente poder alcançar mais e mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aqui embaixo tem um sininho de notificações, toque ou clique nele e abre um leque lá de opções, escolha a opção todas, pois assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você já sabe, corre pra cá para ficar muito bem informado, muito bem informada, seja notícia de esporte, de futebol ou de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. De segunda a sexta-feira a gente está por aqui
com 2 vídeos diários para levar muita informação para você. Belezinha, vamos falar do Mengão, falar do Flamengo. O Flamengo aí atrás de contratação, né, rapaz? Cristiano, mas o Flamengo já não tem um elenco muito forte. Meu amigo, até tem, né? Mas tem algumas carências ainda, evidentemente que tem, né? E o Tite já apontou algumas, né? Ou uma, de repente uma, ou algumas. E o Flamengo tá indo atrás, né, rapaz? Tá trazendo o Léo Ortiz, que a gente vai falar já já. E saiu a notícia ontem que o Flamengo negocia a contratação de Maicon do Corinthians. Pois é, o Flamengo negocia a contratação do volante Maicon, que atualmente defende o Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O time carioca teve uma primeira proposta negada pelos ucranianos, que gostaram da segunda oferta apresentada. Os valores não foram revelados. Caso aceite a proposta do Flamengo para a venda de Maicon, o Shakhtar precisa comunicar ao Corinthians da decisão. O clube paulista tem o prazo de 48 horas para igualar a oferta e ficar com o jogador em definitivo. A negociação foi revelada pelo GUOL e confirmada pelo GE. Pois é, rapaz, Maicon está emprestado ao Corinthians até o fim de 2024. O contrato do volante com o Shakhtar Donetsk é válido até o fim de 2025. Oficialmente, a janela de transferências no futebol brasileiro se encerra na sexta-feira, dia 7 de março. Na verdade, é quinta-feira, né, gente? É quinta-feira e não sexta, né? Quarta, amanhã 6, quinta 7. Na verdade, sexta-feira você já não pode mais inscrever jogador, né? No entanto, jogadores que disputam campeonatos estaduais em 2024 podem ser registrados por clubes da Série A e B do Brasileiro após este prazo, desde que assinem contrato entre 1º e 19 de abril. Revelado pelo Corinthians, Maicon está emprestado ao Corinthians pelo time da Ucrânia desde 2022, ano em que sofreu seguidas lesões e não recebeu propostas de fora no fim do ano. Assim, teve empréstimo renovado por mais uma temporada. Para obter a liberação, o Timão pagou 500 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais, na cotação da época. Em 2023, foram 57 partidas e 3 gols marcados. Nesta temporada, após o início turbulento, Maicon tem recuperado o bom futebol e feito boas partidas. Foram 11 no total, com 2 gols e 2 assistências. No último fim de semana, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e durante a comemoração do título, Rodolfo Landim foi questionado sobre novos reforços. O mandatário disse para a torcida do Flamengo ter calma, porque ainda existe espaço na janela de transferências. Gente, calma, a janela fecha no dia 7. Existe no regulamento uma janela especial do dia 1º de abril ao dia 19 para jogadores que estavam em torneios especiais. Tem que ficar de olho, disse o presidente do Flamengo. Eu já disse aqui no início, né, quando a gente anunciou as matérias, que eu acho uma boa contratação, sinceramente. Eu queria o Maicon no meu time. Ah, Cristiano, mas ele não tem se destacado tanto com a camisa do Corinthians. Porque o Corinthians está um time... o time do Corinthians hoje é um time que está sendo montado, né, gente? Então é complicado você se destacar num time que está sendo montado. O Corinthians mandou praticamente todo mundo embora e começou quase que do zero. Contratou mais de 10 jogadores, se eu não estou aqui equivocado. Pelo menos 10 eu tenho certeza. Né? Então é difícil você se destacar num time em formação, muito difícil. Acho que no Flamengo, se houver realmente a confirmação da contratação, ele tem tudo para ir bem, né, no time do Flamengo, porque tem mais jogadores que podem ajudar, né, mais opções, e o Flamengo vai disputar. O Corinthians disputa, se eu não me engano, a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, né? E isso. E o Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano, é isso. E o Flamengo disputa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.
né? Pois é. Então, assim, não é questão também de disputa isso, disputa aquilo. Acho que também não é isso, porque são dois gigantes, né? Tanto o Flamengo quanto o Corinthians são dois gigantes do futebol brasileiro, mas em momentos, né, diferentes. O Corinthians passa por uma reformulação, o Flamengo já passou há muito tempo por essa reformulação, agora contrata peças, né, pontuais para reforçar ainda mais esse elenco do rubro-negro carioca. Falando em contratação ainda do Flamengo, Léo Ortiz chega ao Rio nesta terça-feira e Flamengo tenta regularizá-lo para a semifinal do Campeonato Carioca. A novela chegou ao fim e Léo Ortiz é o novo reforço do Flamengo. O zagueiro chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. O clube tenta a regularização já para o primeiro jogo da semifinal do Carioca. Para Ortiz ficar à disposição no sábado contra o Fluminense, o Flamengo precisa regularizar a documentação até 48 horas antes da bola rolar. Ou seja, o zagueiro precisa ser inscrito até quinta-feira. Vale destacar que Fabrício, no caso Fabrício Bruno, teve uma fratura no nariz e a relação ou não, né, para a partida será definida durante a semana de treino no Ninho do Urubu. O Flamengo enfrenta o Fluminense no sábado pela primeira partida da semifinal do Carioca. O jogo de volta acontece no dia 16. As partidas ainda não têm horário definidos. Na verdade já tem, né? Já tem horários definidos, a gente vai falar já dessa situação. A longa negociação teve fim nos últimos dias e por isso o jogador já ficou fora da partida de domingo do Bragantino pelo Paulistão. O Flamengo conseguiu convencer o clube paulista de liberar Léo Ortiz também das partidas contra o Botafogo pela pré-Libertadores. Ortiz usou os últimos dias para organizar a mudança para o Rio. O zagueiro será anunciado oficialmente nesta semana, mas a apresentação ainda não tem data marcada. O Flamengo pagará 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais, na cotação atual, para ter Léo Ortiz por 5 anos. O valor será quitado em 2 anos, com 4 parcelas semestrais. Caso o zagueiro atinja as metas coletivas, o Bragantino receberá mais 1 milhão de euros. Pois é, rapaz, Léo Ortiz vale mais de 37 milhões de reais. Vale, torcedor rubro-negro, vale. É um zagueiraço. Eu acho que não vale isso tudo, mas é um bom zagueiro, né? É um bom zagueiro, sem dúvida nenhuma, né? Flamengo, Maicon, Léo Ortiz, time que já é muito forte, meu amigo. Contrata 2. Se confirmar a contratação do Maicon aí também, né? Já está confirmada a de Léo Ortiz. Jesus Cristo, hein, rapaz? Flamengo já tem uma seleção, tá montando mais uma? Pois é. Vamos falar então de estadual do Rio de Janeiro. Vasco e Nova Iguaçu pela semifinal do Carioca será mesmo no Maracanã. Está confirmado o jogo de ida entre Vasco e Nova Iguaçu pela semifinal do Campeonato Carioca. Será no Maracanã. O Vasco havia enviado ao consórcio administrado pela dupla Flamengo e Fluminense a solicitação para mandar a partida no estádio. O pedido foi aceito. O local do confronto já consta na tabela da Federação de Futebol do Rio. O jogo está marcado para as 18h30 no horário de Brasília do próximo domingo, dia 10. Pois é, o jogo de volta, comando do Nova Iguaçu, ainda tem local a definir. Será no sábado seguinte, dia 16. O Vasco terminou a Taça Guanabara em terceiro lugar com 22 pontos. Já o Nova Iguaçu, com 24 pontos, ficou em segundo. A outra semifinal será disputada entre Flamengo, primeiro colocado, e Fluminense, que terminou na quarta colocação. Pois é, definido então aí, pelo menos os jogos de ida já estão definidos, né? O Flamengo joga no domingo, às 9 horas da noite, horário diferente, né, para o Campeonato Carioca, 9 horas da noite, contra a equipe do Fluminense, jogo de ida, também no Maracanã. Agora, na semana que vem, evidentemente que a gente vai conhecer aí, ou até, talvez até essa semana, nós conheceremos, né, onde que o Nova Iguaçu vai mandar o seu jogo, né, que aí vai ser mando de campo do Nova Iguaçu, e aí a gente tem que ver onde vai ser o jogo, né, do mandante Nova Iguaçu contra o Vasco, o jogo da volta. O jogo do Flamengo e Fluminense, evidentemente, né,
vai ser no Maracanã novamente. Aí vai ser trocado o dia. O jogo do Vasco vai ser no sábado, o jogo do Flamengo e Fluminense vai ser no domingo. Vamos de mais informação, falar do Internacional após confirmar Borré. Inter evita pressa por Thiago Maia na reta final da janela. Pois é, se o Flamengo está contratando aí Léo Ortiz e talvez o Maicon, né? Tá chegando, Maicon que joga no Corinthians, de repente tá perdendo aí o jogador Thiago Maia, né? Thiago Maia de repente tá indo para o Internacional. A semana marcará o fim da janela de transferências no mercado nacional. Depois de confirmar a chegada antecipada de Borré, Inter ainda tem objetivos no mercado. Um deles é Thiago Maia, mas o presidente Alessandro Barcelos deixou claro que não vai mudar os termos da negociação com o Flamengo. As conversas esfriaram nos últimos dias, depois de quase ter ocorrido um acerto. O Inter fez uma última proposta no meio de fevereiro, mesmo com a contratação do volante Fernando, ex-Porto, Sevilha e Manchester City. O interesse no atleta do Flamengo se mantém, mas se extrapolar os termos previstos, mas sem extrapolar, né, os termos previstos aí pelo Inter. O volante só atuou em um jogo neste ano, no fim de janeiro. Não tem sido utilizado no Flamengo e tem interesse em se transferir para o Internacional. A última semana da janela, estamos trabalhando e tratando de diversos assuntos, mas de uma forma diferente de 15 dias atrás, um mês atrás. Isso vai depender de questões da qual o clube está muito seguro e convicto que tem seus limites. Qualquer negociação vai ter que estar dentro do perfil que estamos encaminhando, destacou o dirigente colorado. Barcelos se manifestou depois da vitória do Inter sobre o Juventude e foi questionado sobre o volante. A última oferta colorada esteve na casa dos 4 milhões de euros. O Inter entende que é responsabilidade do Flamengo se acertar com o Lille, que tem percentual do volante. Além de Thiago Maia, o Inter havia traçado como meta contratar um lateral esquerdo para brigar por posição com René e um goleiro para suprir as ausências de Rocher, com desconforto na costela e sem prazo de retorno. Ivan, que passou por cirurgia no joelho direito e fica fora até o segundo semestre. É o Internacional. Será, rapaz, que Pablo Maia vai acabar... Aliás, Pablo Maia não, Thiago Maia, né, rapaz? Thiago Maia vai mesmo para o Internacional, precisa correr e acelerar aí essa negociação, porque o prazo é até quinta-feira, 11 ou 23h59. A partir de meia-noite, já na sexta-feira, já não pode inscrever mais o jogador, né? Já não pode contratar mais o jogador, aí tem que esperar a janela do meio da temporada. Vitória faz nova tentativa e encaminha a contratação de Luan, volante do tricolor paulista, ou seja, o São Paulo do Morumbi. Depois de uma tentativa mal sucedida em janeiro, Vitória fez uma nova proposta, aí para contar, né, ter o jogador nesta temporada de 2024. Agora tem a situação bem encaminhada para contar aí com o jogador nesta temporada. O atleta está fora dos planos do clube paulista e disposto a atuar no Barradão em 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do Dinâmico e confirmada pelo GE na tarde de ontem, segunda-feira. Luan ainda não entrou em campo na temporada e vem de pouca utilização nos últimos anos pelo São Paulo. Ele teve maior destaque entre 2020 e 2021, quando mostrou um perfil de encaixe no desejo da diretoria do Vitória, que aposta em atletas de mais imposição física para a disputa da Série A do Brasileirão. Autor de um gol, na verdade, um dos gols do tricolor no jogo do título, né, do Paulistão de 2021, Luan perdeu espaço em 2022. Ele tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2026. Com Rogério Ceni, depois de se recuperar de lesão, o meio-campista atuou pouco. O status se manteve com Dorival Júnior, que liberou o jogador para procurar outro clube em 2024. No momento da primeira tentativa do Vitória em contar com o atleta,
No início do ano, o técnico assumiu a seleção brasileira e foi substituído por Thiago Carpini. O último jogo do Camisa 8 pelo São Paulo foi em setembro, a vitória por 2-1 sobre o Coritiba no Morumbi. Se assinar com vitória, Luan vai ter a concorrência de Rodrigo Andrade, Dudu, William Oliveira e Caio Vinícius no meio de campo rubro-negro. É o Vitória, rapaz, como eu disse aqui na abertura desse nosso vídeo, Vitória que pode fechar com Luan aí, volante da equipe do São Paulo, né? Mas pode fechar também com Maicon. Maicon, que está na reserva do Vasco da Gama, é um jogador importante para o elenco do Vasco, né? Mas as notícias que chegaram ontem, que o Vitória fez uma proposta muito boa para o jogador, contrato de 2 anos. Lembrando que o Maicon no Vasco tem contrato tem 1 ano de contrato, né? Ou menos que isso, porque no final de 2024 encerra o contrato dele com o Vasco da Gama e o Vitória ofereceu 2 anos de contrato com o jogador que é reserva nesse momento do Vasco da Gama. Vem sendo aos poucos utilizado, né? Aquela movimentação do elenco, já foi titular nesse início de temporada, mas é reserva aí do Vasco da Gama, que tem atuado com 3 zagueiros, né? Maicon até atuou esse ano, mas é reserva do Vasco da Gama. E recebeu essa proposta do Vitória da Bahia. O Maicon aceitou, mas falta o Vasco aceitar também, já que tem contrato com o jogador até o final de 2024. Se o Vasco aceitar a oferta do Vitória, ele se transfere para o rubro-negro baiano. Vamos de mais informação para você que está ligado com a gente, sair um pouquinho aqui do futebol, né? Falar de surf, ou seria surf? Vamos falar de surf, chamar de surf, né? Medina comemora a vaga em Paris 2024, abre aspas, precisava de um milagre e aconteceu, fecha aspas. Mesmo com 3 títulos mundiais na WSL, Gabriel Medina segue vivendo emoções que ficarão guardadas na história do surf. O brasileiro dominou o ISA Games no fim de semana em Porto Rico, venceu todas as baterias do evento, foi campeão e conquistou uma vaga extra para as Olimpíadas deste ano. Na última segunda-feira, ou seja, ontem, o tricampeão postou em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento à equipe brasileira no campeonato e comemorou a classificação para Paris 2024. Abre aspas. A união faz a força. Nunca fez tanto sentido na minha vida como esse dia. Muito bom trabalhar em equipe. Queria agradecer ao Felipe Toledo e Iago Dora e, claro, toda a equipe do Brasil. Deus, obrigado por tudo. Nem eu esperava por essa página escrita. Precisava de um milagre e aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Agradeceu Gabriel Medina. Grande Gabriel Medina, né, rapaz? Espetacular, né, menino? O cara é muito bom no surf, né? Eita, rapaz, que é um esporte que eu vou lhe falar, viu, meu amigo? Pra, né, entrar naquelas ondas ali, só de ver já dá medo, gente. Você imagina. Você imagina o talento desses meninos e meninas também, né? Que praticam aí o esporte, né? Falar do Vasco da Gama, Vasco fecha com Cleiton Silva, que chega ao Rio amanhã, na quarta-feira. O Vasco fechou a contratação de Cleiton Silva, atacante de 25 anos, que atualmente defendia pelo menos o Casa Pia de Portugal. O jogador brasileiro chega ao Rio de Janeiro na próxima quarta-feira para realizar os exames médicos e em seguida, se tudo ocorrer bem, né, na normalidade, assinar contrato com o Cruz Maltino. A tendência é de que o empréstimo com opção de compra seja o martelo, na verdade, o modelo, né? O modelo aí do negócio. O GE havia informado no domingo que as conversas estavam em andamento para contratá-lo. Cleiton Silva foi revelado pelo Lajeadense do Rio Grande do Sul e passou por clubes como Juventude, Vila Nova e Coritiba antes de ir para Portugal. No Casa Pia, desde a temporada de 2022-2023, o atacante participou de 63 jogos, com 16 gols e 2 assistências. Natural de BH, ele atua como centroavante e chegaria para disputar posição com Verratti no ataque.
Também pode ser opção para jogar como segundo atacante, o que se encaixaria no esquema que Ramon Dias tem utilizado no Vasco da Gama. Assim como eu disse para alguns amigos, né, que me perguntaram, e aí, Cristiano, o que você acha desse Cleiton Silva? Eu não conheço o jogador, mas confio muito, né, nos scouts do Vasco da Gama, né? Confio muito, porque os jogadores que chegaram, vamos lá, Paulinho, foi assim, confiança do torcedor ao máximo. O Maicon já é rodado, evidentemente já é mais conhecido, estava no Santos, mas totalmente jogado no Santos. O Vasco foi lá, contratou e se tornou excelente. O ano passado ajudou muito o Vasco a não cair para a segunda divisão, até que chegou como já disse para vocês aqui, tem a proposta, né, do Vitória para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Rubro Negro Baiano. Quem mais? Além de Paulinho, Verrete, né, que o Vasco conseguiu fechar do Belgrano, né, da Argentina, que terminou com o mesmo número de gols que o artilheiro lá do futebol argentino na temporada passada. E quem mais, meu Deus? Para mim não esquecer aqui, rapaz. Léo Jardim. Ninguém conhecia também Léo Jardim, ou alguém conhecia o Léo Jardim, né? E hoje é um dos melhores goleiros do nosso futebol, sem dúvida nenhuma. Quem mais aí? Outros jogadores que eu não vou lembrar aqui de todo mundo que o Vasco contratou, né? Foi nesse modelo aí. E a gente tem que esperar, tem que aguardar. Eu realmente não conheço o jogador. Se eu falar que eu conheço aqui só porque está indo pro Vasco, time que eu torço, eu estaria sendo mentiroso com você que nos dá o carinho da sua companhia todos os dias. Eu não conheço o jogador, não sei dizer, não dá para dizer, mesmo se eu conhecesse, se daria certo ou não no Vasco. Vai dar certo no Vasco, Cristiano? Não sei. Conhece, Cristiano? É bom jogador, Cristiano? Não sei também. Vamos aguardar, vamos esperar, né, ele jogar com a camisa do Vasco para que assim eu possa vir aqui e falar, excelente contratação. Sinceramente, vai dar em nada. O Vasco deu um tiro no pé, né? Qualquer forma, para criticar ou para elogiar, eu tenho que esperar o jogador vestir a camisa do Vasco e jogar, porque eu não conheço o jogador. PSG quer que Mbappé ceda até 800 milhões de reais em acerto com o Real Madrid. O PSG ainda não desistiu de receber algo pela saída de Mbappé. De acordo com o jornal L'Équipe, o clube francês quer que o craque repasse uma parte das luvas que receberá caso assine com o Real Madrid. O valor é situado entre 100 e 150 milhões de euros, 537 milhões de reais e 800 milhões, respectivamente. Pois é, esta é uma forma de o PSG receber algo por Mbappé. Como o jogador está em fim de contrato, ele pode assinar com outro clube sem precisar ressarcir os parisienses. Rapaz, Mbappé já não renunciou a 80 milhões de euros, 429 milhões de reais, referentes ao bônus de fidelidade a que tem direito pela renovação de seu contrato com o PSG em 2022. PSG e Mbappé seguem conversando para definir como será a saída do atacante. Dentro de campo, a situação ficou tensa após o craque ser substituído pelo técnico Luiz Henrique nos 2 últimos jogos. Ele já está prevendo que Luiz Henrique não vai ficar, ele já está preparando ali, né, o possível substituto, pelo menos momentaneamente o substituto, né, do Mbappé. Por que eu digo momentaneamente o substituto? Porque o Mbappé já está certo que ele vai sair e o Paris, né, o Paris Saint-Germain vai atrás, evidentemente, né, de um substituto à altura do Mbappé para a sequência da temporada e para os anos seguintes também, evidentemente. FENAPAF quer veto a mais estrangeiros e grama sintética em reunião com clubes e capitães na CBF. Aprovado por unanimidade entre os clubes no ano passado, um novo aumento de limite de estrangeiros relacionados por partidas no futebol brasileiro vai a debate no consenso técnico da CBF nesta terça-feira. A nova proposta prevê total de 9 jogadores de fora do país
por partida. Em 2023, o limite subiu de 5 para 7 jogadores por jogo. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, vai apresentar estudo que aponta mais de 140 jogadores estrangeiros na Série A e B no Brasil e vai se manifestar contrária à proposta. Já cobrei o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, sobre o tema por ofício. Era 5 e virou 7, agora querem 9, é estrangeiro demais. Futebol brasileiro precisa de socorro, diz Alfredo Sampaio, presidente da FENAPAF, que acredita em reflexos na formação e em menos oportunidades de trabalho aos jogadores brasileiros. A associação que representa jogadores também quer levar à pauta a proibição de gramado sintético, o que não seria imediato, evidentemente, mas com período de transição para os clubes que têm esse tipo de campo. Na Série A hoje são 3, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Violência em pauta. Se no tema de estrangeiros a FENAPAF deve ser voto vencido, a questão de gramados artificiais desagrada a muitos clubes. Presidente de Flamengo e Fluminense já trataram do assunto algumas vezes. A CBF espera ouvir os capitães das 20 equipes da Série A. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, quer escutar representantes de cada equipe para debater calendário e discutir também os constantes casos de violência no futebol brasileiro. A informação sobre a presença de capitães foi publicada inicialmente pelo jornalista Mário Kempis no blog do Kempis. Rapaz, então vai acontecer essa reunião aí, tomara que aconteça, principalmente falando de arbitragem, né? Principalmente não, arbitragem, também falando da violência no nosso futebol, que tá demais, né? Violência no nosso futebol tá demais mesmo, alguma providência tem que ser tomada. A questão de estrangeiro, cara, eu acho, não é porque o meu time tem muito estrangeiro não, mas hoje, se você for olhar, todos os clubes têm muitos estrangeiros. Flamengo tem, Botafogo, Palmeiras, Vasco, Santos, né? Todos, Corinthians, todos, São Paulo, todos os clubes hoje têm, se não tem 5, tem mais de 5. Então, seria ideal, na minha opinião, né? Não sou eu que decido, aumentar sim, o aumento aí para 9 estrangeiros, né? Serem relacionados. Ah, Cristiano, mas isso vai fazer com que o futebol brasileiro perca a sua essência e o futebol brasileiro não revele mais jogadores. Eu não vejo assim não, sinceramente não. Porque não é de hoje que os clubes brasileiros contratam muitos estrangeiros. E mesmo assim, os garotos da base continuam tendo muita chance, muitas oportunidades. Basta ter talento, gente. No Vasco se tem oportunidade, jogadores sobem. No Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, em todos os clubes brasileiros. Então essa muleta aí, né, não pode ser usada não. Não pode ser usada essa muleta aí não. Vamos falar de Copa do Brasil, todos os jogos da segunda fase, datas e cotas de premiação. Com a classificação do Fortaleza sobre o Fluminense do Piauí, a Copa do Brasil tem todos os 20 jogos da segunda fase definidos. Serão 4 confrontos nesta semana, quarta e quinta-feira, e mais 16 na próxima semana, com partidas nos dias 12, 13 e 14. Novamente, a classificação será decidida em partida única, mas dessa vez com os mandos de campo definidos em sorteio prévio na CBF e sem vantagem do empate para nenhuma equipe. Em caso de igualdade nos 90 minutos, a definição de quem avança sairá nas cobranças de pênaltis. Pois os confrontos da segunda fase então. Quarta-feira, dia 6, às 8 horas da noite, o Real Brasília terá como adversário o Atlético Goianiense no estádio Valmir Bezerra. Quinta-feira, dia 7, 19 horas, Vila Nova de Minas e Operário no estádio Castor Cifuentes.
Às 20 horas, uma hora depois, o Vasco recebe o Água Santa em São Januário. Às 8h30, teremos o Souza da Paraíba contra o Petrolina no Marizão. Na terça-feira da semana que vem, às 19 horas, o CRB joga contra o Atlético de Minas Gerais no Rei Pelé. Às 8 horas, às 20 horas, Juventude e Paysandu no Alfredo Jaconi. Às 9h30, Portuguesa do Rio contra o Cuiabá no Luso Brasileiro. Às 9h30 também tem ABC e Brusque no Frasqueirão. Brusque de Santa Catarina. Também às 9h30 o Caxias recebe o Bahia no Centenário. Na próxima quarta-feira da semana que vem, dia 13, às 19 horas, o Ipiranga terá como adversário o Ipiranga do Rio Grande do Sul, terá como adversário Porto Velho de Rondônia no Colosso da Lagoa. Também às 19 horas, o Sport recebe o Murici na Arena de Pernambuco. Às 8 horas, o Nova Iguaçu é o adversário do Internacional, horário a definir. Na verdade, a definir aí o local, né? O local da partida, já que não será na casa do Nova Iguaçu, porque não tem condição aí de proporcionar um jogo desse tamanho, né? Às 9h30, América de Natal e São Luís. Também a gente não sabe, São Luís do Rio Grande do Sul não tem ainda o estádio definido. Às 9h30 da noite, o Sampaio Correia recebe a equipe do Ferroviário do Ceará. Na próxima quinta-feira, dia 14, às 19 horas, Brasiliense e Criciúma também com estádio a definir. Às 8 horas da noite, São Bernardo e Corinthians no estádio 1º de Maio. Às 8h30, Água Santa de Marabá contra o Capital do Tocantins no Zinho Oliveira, estádio Zinho de Oliveira. Às 9h30, o Maringá do Paraná terá o Amazonas no Willie Davids, no estádio Willie Davids, né? Também às 9h30 da noite da próxima quinta-feira, teremos o Botafogo de São Paulo contra o Anápolis no estádio Santa Cruz, em São Paulo. Também às 9h30, fechando aí os jogos da segunda fase, né, da Copa do Brasil. Fortaleza, que se classificou ontem, venceu o seu confronto por 3-0 contra o Fluminense do Piauí, terá como adversário o Retrô de Pernambuco, mas a gente ainda não tem a definição onde será o confronto onde vai acontecer esse confronto aí. A CBF ainda vai definir. E a premiação, hein, rapaz? Quem passar para a próxima fase ganha quanto, Cristiano? A partir da classificação para a terceira fase, todas as equipes passam a receber a mesma cota de premiação, independentemente de divisão nacional. No caso, 2,205 milhões de reais. A primeira fase, 1,47 milhão, Série A, né, time da Série A, 1,312,5 milhão, Série B, e 787,5 milhão os demais clubes. Segunda fase, 1.785 os times da Série A, 1,47 milhão times da Série B e 945 mil demais clubes. A terceira fase é a seguinte, o seguinte, 2,205 milhões, oitavas de final, 3,465 milhões, quartas de final, 4,515 milhões, semifinais, 9,45 milhões de reais, o vice-campeão fica com a bolada de 31,5 milhões de reais e o campeão recebe 73,5 milhões de reais. Claro que esses 73,5 milhões de reais pode ser aumentado caso a equipe campeã, né, tenha jogado aí as primeiras fases da Copa do Brasil. Pode chegar até 90 milhões aí, caso, né, a equipe que conquistar o título tenha vindo da primeira fase da competição. Vamos de mais informação para você que está ligado com a gente, falar de Champions, né, rapaz? Pois é, o UEFA detalha novo formato com o fim da fase de grupos. Vai ter mudanças na Champions ou na Liga dos Campeões da Europa. A UEFA detalhou ontem, segunda-feira, o novo formato da Champions, ou da Champions a ser implementado a partir da próxima temporada. Vai ter mudança aí, menino, vai ter mudança na Liga dos Campeões da Europa. A tradicional fase de grupos com 32 equipes
será substituída por uma fase em formato de liga, com 36 clubes. Cada um deles jogará 8 partidas nesta fase, com adversários a serem definidos através de sorteio. Os times serão divididos em 4 potes de acordo com critérios específicos. Cada participante enfrentará 2 equipes de cada pote, com metade dos jogos disputados como mandante e a outra metade como visitante. Abre aspas. Isso dá aos clubes a oportunidade de se testarem contra um leque mais vasto de adversários e aumenta a probabilidade de os torcedores verem as equipes de topo se enfrentarem com mais frequência e mais cedo na competição. Também resultará em jogos mais competitivos para todos os clubes. Fecha aspas, disse a UEFA em comunicado oficial. Os 8 clubes que tiverem as melhores campanhas nessa fase aí de liga garantirão vaga direta nas oitavas de final da Champions. Os times colocados entre 9º ao 24ª posição irão para um play-off valendo 8 vagas nas oitavas. Os classificados entre a 25ª e a 36ª posição são eliminados diretamente. A partir das oitavas de final, o desenho atual continuará. Os times se enfrentarão em jogos de ida e volta, em formato eliminatório. Quem tiver o maior placar agregado se classifica sem critério do desempate por gols marcados fora de casa. A final seguirá sendo disputada em partida única em local neutro. A UEFA demonstrou claramente que estamos totalmente empenhados em respeitar os valores fundamentais do desporto e em defender o princípio fundamental das competições abertas, com qualificação baseada no mérito desportivo, totalmente em linha com os valores e o modelo desportivo europeu, baseado na solidariedade, disse Alexander Seferin, presidente da UEFA. As mudanças, rapaz, as mudanças que já vai acontecer na próxima temporada da Champions. E aí, o que é que vocês acharam dessas mudanças? Vai ser bom? Vai ser ruim? Parece que a coisa vai ficar muito mais competitiva e não vai ficar aquela morosidade, né, das primeiras fases aí da Copa da Liga dos Campeões da Europa. A Libertadores poderia seguir o mesmo modelo, né? Mesmo modelo. Mas acho que em breve aí isso vai acontecer, né? Porque a Libertadores já copiou um jogo só na final, que é da Liga dos Campeões da Europa. De repente, né? De repente copia isso aí também. Pois é, Fluminense e Flamengo, rapaz. Primeira semifinal será disputada às 21 horas de sábado. É um horário diferente, como eu já disse para vocês aqui, né? Flamengo e Fluminense vão se enfrentar às 9 horas da noite, já adiantei isso para vocês aqui, do próximo final de semana, próximo sábado, 9 horas da noite do próximo sábado, teremos horário diferente mesmo para campeonato estadual, né? É muito diferente. Ainda falando de Flamengo, Arrascaeta revela que Braz brincou com ele sobre interesse do Boca e reforça que é feliz no Flamengo. Arrascaeta, um dos principais jogadores do Flamengo e de grande destaque na seleção do Uruguai. Em recente entrevista a um canal uruguaio, o meia falou sobre atuar no futebol europeu e revelou uma conversa com Marcos Braz sobre o interesse do Boca Juniors. Questionado se ainda tem o sonho de atuar na Europa, jogador que completará 30 anos no mês de junho, contextualizou a alta multa rescisória, né, com o fato do Flamengo disputar grandes competições. Olha, o que eu posso te dizer, assim, hoje em dia, pela idade que eu já tenho, é muito difícil uma equipe de grande prestígio na Europa poder investir, porque para sair do Flamengo é difícil, a cláusula é alta, então ir para uma equipe que talvez na Europa não lute por coisas importantes não me motiva muito. O que sempre decidi é estar com o Flamengo, lutando por coisas importantes. Obviamente, as portas nunca se fecham, mas é um pouco mais difícil neste momento da minha carreira, e completou.
Há um mês, o canal argentino TIC Sports noticiou o interesse do Boca Juniors em contratar Arrascaeta. Na ocasião, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ironizou e disse que o Boca teria de vender a Bombonera para a realização da operação. O uruguaio revelou uma resenha com um dirigente sobre o assunto. Quando passei pelo Marcos Braz no vestiário, ele me disse, abre aspas, olha, que já está cancelada a minha entrada na Argentina, fecha aspas. A brincadeira de Braz tem a ver com o fato de ele ter contratado o goleiro Rossi sem custos, contrariando Boca, e também por ter tirado De La Cruz no fim de 2023 do River Plate. Questionado se o mercado argentino não o seduz, Arrascaeta afirmou que o fato de poder lutar por todos os títulos com o Flamengo e completa adaptação ao Rio de Janeiro o repelem de pensar numa mudança de ares. É que, na verdade, na América do Sul, como o Flamengo, estamos sempre disputando coisas importantes. Tirando 2023, em todos os anos ganhamos campeonatos de prestígio. Aqui no Flamengo tem um contrato até 2026. E em todos os anos, sempre tive muitos minutos. Isso me mantém feliz e hoje em dia pesa muito. Finalizou no programa Ponto Penal do Canal 10. Pois é, rapaz, sobre a República Uruguaia do Flamengo, o camisa 14 comemorou. Disse que a presença de De La Cruz, Varela e Vinha tornam a rotina ainda mais agradável. Sem dúvida que sim, é bom ter companheiros da seleção no dia a dia, de irmos das casas um dos outros, tomar mate e fazer um churrasco. Já tenho muito tempo aqui no Flamengo, conheço muito bem meus companheiros, mas ter jogadores do Uruguai é sempre especial. No Flamengo desde 2019, Arrascaeta foi perguntado se há alguma competição prioritária dentro do clube. Aqui temos que tentar ganhar tudo. Não temos uma prioridade número 1. Temos que ir passo a passo. Sabemos que o Brasileirão se decide nas últimas rodadas lá em dezembro, mas já começa em abril. A Libertadores tem muito prestígio. A Copa do Brasil tem a maior premiação. Para o clube, para os jogadores e pela torcida, nós somos obrigados a pensar em ganhar tudo. É espetacular, né, rapaz? É um jogador que, assim, e com essa declaração, então, ele ganhou mais ainda a torcida rubro-negra, sem dúvida nenhuma, né? Gente, dá só um tempinho que eu volto já, trazendo mais informações, falando de Champions, para você já aqui no canal Cristiano Santos Radialista, e mais informações. Trago muito mais informações, tem informação aqui do São Paulo pra gente trazer para você ainda. Segura aí, que a gente volta já.